Pronto? Vamos lá. Boa noite, eu sou Fernanda Ricardo Campos, sou leitora brasileira na Universidade de Buenos Aires, aqui na Argentina. É com grande alegria que eu dou as boas-vindas a todas e todos ao Seminário Mundo é o Sertão. Nós estamos muito felizes com o grande número de inscrições, agradecemos muitíssimo o interesse de vocês pela obra do escritor Guimarães Rosa. Esse evento ele está organizado pelo Leitorado Brasileiro na Universidade de Buenos Aires, pela Cátedra Livre de Estudos Brasileiros da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, onde o leitorado exerce suas funções, pelo Leitorado Brasileiro na Universidade Nacional Maior de São Marcos, no Peru, pela Faculdade de Letras e Ciências Humanas da mesma universidade, com a professora Rafaela Pascoal como leitora, apoiado pelo setor educacional da Embaixada do Brasil em Buenos Aires e pelo setor cultural da Embaixada do Brasil em Lima. O nosso objetivo com esse seminário é o de destacar a obra do escritor mineiro João Guimarães Rosa, ajudar a divulgá-la, em alguns casos ajudar a rememorá-la, porque nós também temos vários convidados brasileiros aí participando, vários inscritos, né? Então, nós estamos contando com especialistas e pesquisadores de diversas instituições do ensino superior de Minas Gerais e da UBA, que gentilmente aceitaram o nosso convite e vão compartilhar suas investigações sobre a obra do escritor com a gente. Eu gostaria muito de agradecê-los, assim, profundamente pela parceria. É um grande prazer para a gente recebê-los todos aqui. O evento ele está organizado em 5 encontros virtuais, com uma sequência de leituras sugeridas, que estão na nossa biblioteca virtual. Daqui a pouco eu coloco o link aí, caso alguém não tenha acessado. E teremos também a realização de uma oficina na manhã do próximo sábado, dia 24 de setembro, e os inscritos eles receberão o link no final da tarde de amanhã, ok? Eu gostaria agora de passar a palavra à minha colega e parceira nessa empreitada, a professora Rafaela Pascoal, leitora na Universidade de São Marcos. Boa noite a todos, eu agradeço a presença de vocês aqui neste evento, né, no nosso primeiro encontro, que é o encontro de abertura, e eu gostaria de dizer que para a Fernanda e para mim, né, incluo aqui a minha parceira de trabalho nisso, é uma honra celebrar esse momento e a obra e a vida de Guimarães Rosa, que é uma referência para nós duas, principalmente pelo fato de estarmos agora como leitoras, né, assumindo esse papel de alguém que promove a língua portuguesa, a literatura brasileira e a cultura do Brasil no exterior. Esse momento de transformação do nosso trabalho de leitoras brasileiras para leitoras Guimarães Rosa, levaremos esse nome com esse lançamento do Instituto Guimarães Rosa que está acontecendo por parte do Ministério das Relações Exteriores, e esse evento é algo que toca realmente o nosso coração, porque nós somos duas mineiras, né, e compartilhar essa vivência de Minas Gerais que Guimarães Rosa tão brilhantemente coloca e demonstra em suas obras, e nós estamos muito felizes, agradeço em nome da Universidade Nacional Maior de São Marcos, que é onde eu desenvolvo as minhas atividades, agradeço aos presentes, aos professores, né, que de alguma maneira estiveram presentes em toda a nossa formação acadêmica, e pela participação de todos vocês e pelo interesse em compartilhar conosco esses momentos tão bonitos que eu tenho certeza que nós teremos daqui até o encerramento. Muito obrigada. Obrigada, Rafa. Agradeço a presença da minha chefe, a professora doutora Pia Paganelli, coordenadora da Cátedra de Estudos Brasileiros da Universidade de Buenos Aires, e eu passo agora a palavra a Pia. Pia, estás autorizada a hablar en español, dale. Gracias, Fer. No soy tu jefa. Somos compañeras. Bueno, gracias a Fer y a Rafaela por la organización de este evento.
hermoso. Recién estábamos hablando un poco sobre la trascendencia de la obra de Guimarães Rosa y la importancia de divulgar su obra. Les cuento un poco, porque seguramente hay personas de Brasil. Fernanda, lectora de la Embajada, desarrolla su actividad en la Cátedra Libre de Estudios Brasileños. Los invito a seguirnos por redes sociales, que ahí divulgamos todas las actividades. La cátedra funciona hace más de 20 años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, con otro coordinador. Yo asumí la coordinación de la cátedra en 2019, y Fernanda empezaba a trabajar con nosotros en agosto del 2019. Algo que nos dejó la pandemia es por lo menos esto de la virtualidad y de poder armar actividades de manera conjunta con otros países y otras instituciones. Así que bueno, esto es hermoso este evento, porque podemos trazar relaciones con la Universidad de San Marcos y con profesores de Brasil, que de otra manera no podríamos hacerlo. Bueno, tenemos, Fernanda, dentro de la cátedra también tiene programadas otras actividades, como el batepapo lingüístico, los encuentros de portugués como lengua de herencia. Todas las actividades son gratuitas, porque son actividades de extensión abiertas a la comunidad, así que los y las invitamos a todos y a todas a participar, a que se inscriban en las próximas actividades que hagamos. También les quiero agradecer a los profesores que participan de este evento, a los profesores, a la profesora Marcia, que va a exponer hoy, y a mi colega y admirada profesora Verónica Lombardo, una de las pocas profesoras de la UBA que trabaja con la obra de Guimarães Rosa, así que es un orgullo que participe en este evento. Ahí está, hola Vero. Bueno, y yo simplemente agradecerles, espero que lo disfruten, y quería cerrar esta pequeña presentación con una cita que me parece muy significativa. Un gran crítico literario uruguayo, que nosotros en la Universidad de Buenos Aires estudiamos mucho, que es Ángel Rama, en una de sus obras cumbres, que es una obra cumbre de la crítica literaria latinoamericana, que se llama Transculturación Narrativa en América Latina, del año 82, Rama trabaja con la obra de Guimarães Rosa como uno de los grandes representantes de lo que es la narrativa fundacional de nuestra región latinoamericana, y encontré una cita de Antonio Cándido, un gran crítico literario brasileño, que dialogó mucho con la crítica literaria de Rama. Fue un diálogo intelectual muy fructífero el que tuvieron. En un artículo que Cándido publica en 1985, cita una reflexión que Rama hace sobre la obra de Guimarães, y dice, evocando los trabajos de Ángel Rama, dice allí, cita a Rama en su artículo, Cándido, como diría nostálgico Ángel Rama, Guimarães Rosa llevó a cabo la gesta fundacional de las literaturas latinoamericanas de nuestro tiempo. Aliar el regionalismo, que es peso del pasado, tiranía de la tradición, fuga del amplio mundo de las relaciones mundiales, con la osadía de la vanguardia, que es abertura hacia el futuro, invención libre y aceptación de las componentes universales que nos ligan al ritmo de las culturas matriciales. En Guimarães Rosa, como en José María Arguedas, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y otros de nuestros escritores mayores, Ángel Rama veía esa cuadratura triunfal del círculo que nos permite ser antiguos y modernos, locales y universales, nacionales y cosmopolitas. Bueno, me parece que en esta cita se ve claramente la trascendencia de la obra del escritor que vamos a empezar a trabajar en estos encuentros. Bienvenidos, y bueno, que los disfruten. Gracias por estar acá. Gracias, Pia, mi jefa. Agradeço também a presença do secretário Igor Trabuco, chefe do setor cultural da Embaixada do Brasil em Lima, e agora eu passo a palavra ao Igor. Nossa, eu fiquei aqui, enquanto eu estava em silêncio, estava me perguntando o que eu ia falar para fazer uma coisa assim bonita, de impacto, para começar uma iniciativa assim tão bonita. Na verdade, eu que agradeço pelo convite de estar aqui, agradeço a Fernanda e a Rafaela, a Rafa que está comigo aqui em Lima,
Eu sou o chefe do setor cultural da Embaixada, enfim, do Brasil no Peru. Agradeço também demais a professora Márcia Moraes, doutora pela Universidade, enfim, está aqui abrilhantando essa nossa conversa sobre Guimarães Rosa. Agradeço a Pia Paganelli, enfim, que sem o apoio dela e sem o apoio também do professor Gonçalo Espino aqui, enfim, pela Universidade Maior de São Marcos, a gente não estaria aqui nesse momento. Então, não posso jamais deixar de citar isso. Eu acho que eu não, assim, diante de todo o conhecimento que existe de literatura dentro dessa sala, só me cabe ser o mais sincero possível e falar realmente a partir do meu lugar de fala, que é esse lugar do diplomata que trabalha com temas culturais. E eu acho que, para mim, como chefe do setor cultural da Embaixada aqui em Lima, é uma satisfação enorme, uma alegria muito grande participar de um seminário que envolve dois países, que envolve as universidades de dois países que não são o Brasil, então, homenageando um escritor que eu diria que talvez seja um dos pilares de sustentação do que a gente chama de literatura brasileira. A literatura brasileira não seria o que ela é se não tivesse existido Guimarães Rosa, né? E eu acho que não só ele é uma figura essencial, incontornável, basilar para a literatura feita no Brasil, como também e talvez esse aspecto passe um pouco mais despercebido pelas pessoas, um pilar fundamental também na diplomacia brasileira, uma vez que Guimarães Rosa era diplomata, uma vez que Guimarães Rosa chegou ao nível de embaixador e teve uma atuação muito marcada em alguns momentos muito importantes na história do mundo, como na Segunda Guerra Mundial. Então, mais que, eu acho que talvez esse seja o aspecto que eu gostaria de ressaltar aqui, teve um papel preponderante na estruturação do próprio Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores, nos anos 50 e 60, esse Departamento Cultural, que a partir desse ano de 2022, passou a se chamar Instituto Guimarães Rosa, em homenagem a ele. O fato de nós estarmos num momento de criação de uma estrutura de diplomacia que visa a promoção da cultura brasileira no exterior e dar a essa instituição, que para nós é um grande passo em termos de sofisticação institucional, o nome de um dos maiores escritores brasileiros e que, por sua vez, é ao mesmo tempo o nome de um dos maiores diplomatas que o Brasil teve, é algo, sem dúvida, muito potente, muito simbólico e muito representativo para nós. Acho que é uma coisa que é meio assim, é difícil você escapar de certas obviedades, mas eu acho que celebrar Guimarães Rosa, no fundo, é celebrar o Brasil. Celebrar a obra de Guimarães Rosa é celebrar tudo que o Brasil oferece ao mundo em termos de potência literária. Uma das coisas, assim, talvez a expressão no Brasil que a gente mais use para falar sobre a literatura de Guimarães Rosa, que é uma literatura com aspectos regionais muito marcados. Mas eu não tenho a menor dúvida de que nesse regionalismo, nessas representações do sertão que Guimarães Rosa faz de maneira magistral, ali dentro está encerrado o mundo inteiro. No sertão de Guimarães Rosa cabe todo o mundo, cabe todos nós, com todos os nossos anseios, com todas as nossas complexidades, com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas facilidades também e nossas potências, que eu acho que são muito elevadas por essa obra, sem dúvida nenhuma. É aquela capacidade mágica que Guimarães Rosa tem de fazer narrativas muito regionais, remetendo de forma muito potente ao universal. Então, eu acho que, para encerrar essa minha participação, que é realmente muito acessória diante de tudo que a gente vai ouvir aqui, da professora Márcia, enfim, de outros que participarão, então, acho que a gente pode falar que, eu tenho que falar que, na verdade, é uma celebração, assim, é uma alegria enorme ver irmãos peruanos e argentinos, uma vez que eu entendo que a América do Sul é, antes de tudo, uma grande família de países que vivem realidades muito similares. Então, eu digo que muito mais, nós temos muito mais semelhanças do que a nossa diferença linguística nos faz crer. O fato de falarmos uma língua diferente esconde a infinidade de pontos de interseção, de semelhança, de identidade que nós temos entre nós todos. Então, e que talvez a gente ressalte, nós brasileiros olhemos disso de uma maneira muito mais clara quando a gente compara, por exemplo, a Argentina ao Peru, ou os peruanos aos argentinos, e a gente às vezes se esquece de que nós estamos aí nesse meio também, sabe? E vermos isso aqui acontecer agora, se nós unirmos esses três países
em prol da celebração de uma obra tão representativa para nós, tão importante, eu acho que é um motivo de alegria sobre qualquer aspecto. E eu aproveito, então, para, mais uma vez, agradecer enormemente as duas leitoras, a Fernanda e a Rafaela, a professora Márcia, que é a nossa palestrante principal do dia de hoje, a Pia, e mais uma vez a professora Gonçalo, que não está aqui conosco agora, mas que, enfim, a gente realmente tenha essa oportunidade de viver. Então, o Ana Rosa fala que viver é etc., né? Então, que a gente tenha a chance de viver essa etc. da vida aqui e agora entre nós. Muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigada, secretário Igor. Bom, sem mais delongas, eu vou apresentar a nossa convidada, que deu início, na verdade, à criação desse seminário. Foi uma proposta que nasceu super... a gente nem tinha tantas pretensões, e acabei juntando forças, a leitora Rafaela, e hoje estamos aqui, né, celebrando a obra de Guimarães com o coração assim, cheio, por ser mineira, por me sentir em casa, as duas, eu acho que fazer nos acercar, né, como todos falaram, esses 3 países da obra do Guimarães, que é maravilhosa. Assim. Bom, a professora doutora Márcia Marques de Moraes, ela é mestre em Linguística pela UFMG, doutora em Teoria Literária e Comparada pela USP, professora adjunta 3 da PUC Minas, foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Letras da PUC Minas de 2011 a 2016, coordenadora adjunta dos mestrados profissionais da CAPES de 2014 a 2017, é professora de literatura dos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da PUC Minas, pesquisadora de temas como leitura do texto literário, gênese do texto literário, memória e literatura, literatura e psicanálise, a criação e a criatividade do texto literário, a obra de Guimarães Rosa, sendo este último o principal objeto de sua produção bibliográfica, em que se destacam o livro A Travessia dos Fantasmas, Literatura e Psicanálise em O Grande Sertão Veredas, da Editora Autêntica de 2001, capítulos de livros também com circulação internacional, artigos em periódicos acadêmicos, revistas de jornais. Tem feito circular os resultados de suas pesquisas em programas de TV educativas, também através de entrevistas e redes de televisões brasileiras. Atualmente é uma das coordenadoras do curso Texto Criativo, Leitura e Escrita, oferecido pelo Instituto de Educação Continuada, IEC, da PUC Minas, e de cujo projeto foi coautora. Na verdade, esse é um resumo do currículo da professora Márcia. Assim, existe muito mais coisas aí que poderíamos falar, mas decidimos resumir para a gente focar mesmo na apresentação. Então, eu quero agora apresentar, agora ela vai nos apresentar a palestra Ponteando Opostos, Ser Tão Sujeito e Ser Tão Mundo. Gostaria de dar as boas-vindas e passar a palavra à professora Márcia. Bom, seja super bem-vinda, professora. É um prazer enorme, eu acho que dá para sentir isso na nossa fala, né, de todo mundo super emocionados aqui. Eu lhe passo agora a palavra, por favor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Dá para sentir sim, Fernanda, dá para sentir isso desde o primeiro momento que conversei com você, que foi portadora da ideia, que me fez comungar dessa ideia, e me fez esse convite inicialmente, e também pela generosidade do convite, e pelo zelo, né, por essa minha participação, pela generosidade das palavras de cada uma de vocês, né? Fernando, vou falar na ordem, não vou falar na ordem hierárquica, porque eu não conheço muito a hierarquia, vou falar na ordem em que linearmente eu as vejo aqui no meu computador. Então, vou falar obrigada, Fernanda, Rafaela, Igor, Pia, Milton, e a que saiu, Verônica, que é uma leitora de Guimarães Rosa na Universidade de Buenos Aires. É isso? Bom, eu quero agradecer a vocês, né, o convite, a acolhida e o zelo. Quero agradecer a todos os presentes, né, amigos que estão aqui, para me dar força, para me dar segurança, e também alunos que teriam uma aula hoje comigo, uma aula que a gente, de uma certa maneira, transferiu para aqui, para este momento, no sentido de que haja uma participação extramuros grande em relação ao que se faz de cultural na América Latina,
porque o nosso futuro, nós sabemos, o nosso futuro universal, ele reside na importância que se dá a essa nossa aldeia chamada América Latina. Era isso que o Guimarães Rosa queria muito, em entrevista que fez a Gunther Lorenz, em Gênova, né? Então, assim, tendo me colocado e agradecida, eu passo, então, a conversar com vocês sobre essa minha proposta de leitura do Grande Sertão Veredas. Eu quero dizer, inicialmente, que a minha grande dificuldade de fazer uma palestra, uma fala, alguma coisa da ordem do formal sobre Guimarães Rosa, é a dificuldade que eu tenho de perfilar o meu interlocutor, os meus interlocutores. Eu sempre digo que a gente não sabe de onde começar em Rosa, de onde começar com Rosa, porque o público é um público bastante heterogêneo. Não se trata desse público daqui que a gente um pouco já mapeia, que é um público universitário, que já está adentrando a obra, ou já leu muitas vezes a obra. Tem pessoas aqui que quase que leem a obra como se fosse uma leitura bíblica diária, não é, professor Milton? Enfim, a gente não sabe de onde começa, porque a gente não tem ideia de como a gente vai fazer um chão comum, né, para a gente transitar juntos, né? Eu gosto muito de conversar sobre a obra de Guimarães Rosa, eu gosto muito de trocar ideias, mas a gente sabe que tem que se ater e se conformar com os formatos, né? Porque a vida é essa, você tem alguma coisa que transcende, né, as categorias, mas a gente tem que se categorizar para poder dar conta do recado, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar essa minha palestra, vou devagarzinho, nem sei se isso é palestra, vou me utilizar de um PowerPoint que pretende ser, assim, alguma coisa que vai falar sobre elementos importantíssimos que foram, né, e foram do coração do autor e são norteadores da leitura da obra de Guimarães Rosa. Eu vou me ater ao Grande Sertão, mas esses nortes sobre os quais nós vamos falar, eles estão marcadamente em toda a obra, né? E eu queria também, queria dizer que eu não consigo falar em literatura sem falar com a literatura. Eu não consigo substituir a forma literária, a estética literária, sobretudo a estética rosiana, parafraseando episódios ou contando episódios assim, sem me utilizar da própria fala, das próprias estratégias autorais de que se vale Guimarães Rosa. De modo que no meu PowerPoint vai haver alguns textos, muitos textos, que eu vou ler para vocês. Se eu estivesse numa sala de aula, eu pediria a alguém que lesse esses textos para nós, mas como não estou, vou ler. E às vezes eles ficam um pouco maiores e eu me assustei um pouco com o horário, eu tenho que ter 40 minutos para falar. Opa! Saí aqui, caiu. Perceberam que eu caí? Não. Você está aqui, professora. Tá aqui, ainda estamos te vendo e te deu um branco ouvindo. aqui na minha tela. Então, assim, eu vou tentar me ater aos 40 minutos, porque eu tinha visto uns outros para saber mais ou menos qual que era o tom, o teor, né, dessa minha participação, e como eu vi algumas falas, mas foi o evento, que foi 1h20, etc., eu me baseei nisso. Mas, enfim, vamos lá, né, sem maiores delongas. Eu vou compartilhar a tela, é isso? Eu share screen? Fernanda? Isso. E aí você vai lá no seu PowerPoint. Pronto? Isso, prontinho. Perfeito. Bom, está todo mundo vendo? Sim. Sim. Bom, ponteando opostos, e a gente vai falar o ser tão sujeito, né? O tão sujeito enfatizando o sujeito, as identidades, as identificações e o ser tão mundo.
Então, mais ou menos, eu quero dizer do trânsito da literatura em Grande Sertão Veredas, partindo, né, das questões do sujeito, da pessoa, as questões identitárias e subjetivas, para chegar nas questões societárias. Tá? Essa expressão, ponteando opostos, é uma expressão do Riobaldo, narrador do Grande Sertão Veredas. Todo mundo sabe que o Grande Sertão Veredas tem um narrador chamado Riobaldo, que, ao mesmo tempo, é uma personagem, né, a personagem principal. Ele tem dois eus, como diria o Milton, um eu da enunciação que narra e um eu do objeto que é narrado, e ele conversa com o interlocutor, né, que é uma conversa que pode ser é uma conversa virtual, porque esse interlocutor jamais aparece de viva voz, esse senhor com quem ele conversa nunca aparece de viva voz, então nós ficamos entre duas cruzes. É um monólogo interior ou é um diálogo virtual? Né? Porque ele pode estar conversando consigo mesmo e ele pode estar projetando o Guimarães Rosa, em se tratando de Riobaldo, projetando o seu interlocutor. Então, numa dessas conversas importantes, ele usa essa expressão ponteando opostos, que nós vamos ler agora. Baixei, mas fui ponteando opostos. Que isso foi o que sempre me invocou. O senhor sabe, eu careço de que o bom seja bom e o ruim, ruim. Que de um lado esteja o preto e do outro o branco, que o feio fique bem apartado do bonito e a alegria longe da tristeza. Quero os todos pastos demarcados. Como é que posso com este mundo? A vida é ingrata no macio de si, mas traz a esperança mesmo do meio do fel do desespero. Ao que este mundo é muito misturado. Contextualizando essa fala do Riobaldo, ele veio de um combate onde muitas pessoas morreram. Ele é um jagunço que foi adotado e que se identificou primeiro, né, uma das primeiras identidades dele é uma identidade jagunça que ele faz acontecer por causa do afeto que tem por um companheiro jagunço à época, que era um menino que conheceu numa beirada de um rio e que depois se tornou o jagunço Reinaldo, e que, sem dar spoiler, será de Adorim, o grande par da literatura brasileira, Riobaldo de Adorim. Ele está, então, vindo desse combate, bastante cismado, né? Porque todas as vezes que ele estava nessa situação, ele ficava muito angustiado, e ele conversa com um jagunço chamado Joe Bexiguento, e eles começam a conversar, e ele pergunta para o Joe Bexiguento: você não sente isso? Você não fica angustiado com essa situação? Né? Como é que é a questão de Deus? Deus nos perdoaria por isso? Né? E o Joe Bexiguento responde: não, meu pai me deu minha sina, jagunceio. E eles estão falando um pouco alto, enquanto os outros estão dormindo. Então ele fala: baixei, mas fui ponteando opostos. E aí ele ponteia esses opostos. Né? Isso é uma tônica importante da leitura do romance de Guimarães Rosa. Por quê? Porque, nessa minha introdução, eu vou dizer exatamente isso. Porque ele vai mostrar as misturas do mundo, que o mundo é misturado. E, nesse sentido, ele vai mostrar que, literariamente, essa questão da mistura do mundo, ela contraria a máxima shakespeariana, que está no Hamlet, de 599 a 601, to be or not to be, that's the question. Na verdade, o tempo inteiro, o Riobaldo vai dizer: tudo é e não é. Não é tudo é ou não é. É tudo é e não é.
Então, as coisas existem em paradoxo, as coisas existem em contradições. São as contradições, os paradoxos que nos levam a refletir verdadeiramente sobre o mundo, né? E ele contraria, então, literariamente, a máxima shakespeariana, colocando uma máxima que é uma máxima rosiana ou riobaldiana, né? Mas também ele vem mostrar, filosoficamente, que talvez, né, essas misturas do mundo, elas ilustrem, mas negativando, o que se lê na doutrina de Descartes, quando insiste em construir um método para a filosofia que fosse exato e seguro nos moldes do método científico aplicado às ciências naturais, especialmente à matemática. Então, ele vai ilustrar negativando isso, né? Essa categorização do mundo, né? Para isso, segundo Descartes, para esse método dele, seria necessário, seria preciso categorizar o mundo, a realidade, separando em categorias estanques com o objetivo maior de buscar a certeza sobre os acontecimentos e ainda de encontrar ideias claras e distintas, né? Então, essas misturas vêm, de uma certa maneira, trabalhar um contradiscurso relativamente à literatura e um contradiscurso relativamente a uma posição do método cartesiano. E aí eu coloco exatamente isso. Se Descartes privilegia a razão, né, e por esse fato, né, despreza o conhecimento a que nossos sentidos nos levam, nesse momento, o narrador rosiano, do Grande Sertão, Riobaldo, em suas perguntas intérminas, elas não têm fim, feitas a seu interlocutor virtual e logo a si mesmo, faz balanceio entre razão e sentidos, tendendo muito para esses últimos. Se Descartes busca uma certeza fundante, sólida, inabalável, só encontrando no existir a partir do pensar, que é o chamado cogito cartesiano, cogito ergo sum, traduzido por penso logo existo, Guimarães Rosa, autor, encontra no narrador, Riobaldo, um método, e como todo artista, adianta-se a seu tempo. Ele encontra o seu método, né? E eu me valho aqui de frases de Freud e Lacan que dizem: os psicanalistas sabem muito, mas os poetas sabem tudo. Como que ele se adianta, né? Ele se adianta exatamente propondo uma narrativa que traz o que nós vamos ver agora nesse Mira e Veja, né? Grande Sertão, ele encena, né, o dialogismo, a interlocução, a intersubjetividade como meios de se chegar à verdade. Então, essa é uma técnica, né, o Antônio Cândido chama de operação de alta estética, né? É uma estratégia que fica expressa no diálogo virtual ou monólogo interior como gênero discursivo, privilegiado na estrutura do romance. Outra questão. Guimarães Rosa põe em ato o que se potencializa através da enunciação. O conhecimento só se constrói diante de um outro, do outro, onde o eu se projeta e se refrata num tu, numa operação também reversível. A reversibilidade também é uma tônica da obra de Guimarães Rosa. O primeiro a dizer isso foi Antônio Cândido, quando fala no princípio da reversibilidade que caracteriza o Grande Sertão. Tudo é e não é. Isso já é, em si, reversível. Assim, eu arrisco uma hipótese, né? No exercício do pensamento, da reflexão, do cogito, para o existir, para o ergo sum, na busca da construção de identidades ou das identidades do ser sujeito, talvez se encontrem a doutrina cartesiana e a rosiana. A gente percebe com toda clareza que a reflexão de Riobaldo, nas quase 500 páginas, 600 na primeira edição, gira em torno da dúvida. Descartes é conhecido como filósofo da dúvida. Ele acaba o romance dizendo, ele acaba a história romanesca dentro do romance, dizendo: narrei ao Senhor. No que narrei,
O senhor talvez até ache mais do que eu a minha verdade. Fim que foi. Aqui a história se acabou, aqui a história é acabada, aqui a história acaba. A dúvida está posta e ele está nos pedindo, nós que podemos ser esse tu que está fazendo a interlocução com ele, para talvez, quem sabe, achemos, do verbo achar, matreiramente posto no sentido duplo, achar no sentido de procurei, achei, ou supor. Uma verdade é sempre suposta, mais do que eu, a minha verdade. Né? Então, o Grande Sertão, entre muitas outras leituras possíveis, ela é a busca interna de uma verdade, desejo sempre. E, assim, um exercício de inscrição de subjetividades, de identidades, da identificação. O ser sujeito assim se constrói. O ser será tão sujeito quanto mais assim se construir. Escutamos e lemos o narrador Riobaldo, o eu dirigindo-se a um outro e trocando perguntas, dúvidas com o tu, no exercício da construção de si mesmo e no exercício da própria condição humana. O exercício da condição humana se faz assim, diante do outro, né? Diante do diverso, diante da diferença. Daí a possibilidade de leitura da obra de Guimarães Rosa como um romance de formação, né? Que é sempre lugar de travessia individual, conforme Arrighucci Júnior. Então, nós estamos vendo, dentre as várias formas narrativas que fazem parte do romance e que, enfim, podem ser levadas a classificá-lo, muitas outras, nós estamos lendo como um romance de formação, porque nós estamos exatamente acompanhando a travessia de um sujeito, né, que coloca a sua própria formação, que reflete sobre a sua vida e a sua própria formação. Então, as misturas do mundo, elas são absolutamente representadas no romance através, eu pus 8 categorias. Elas são representadas pela categoria bem e mal. Fernanda, você está marcando aí? Eu ia marcar aqui, esqueci. Não preocupa não, Márcia, eu estou marcando. Aí Me eu vou avisa? Aviso, Tá. pode ler. Bem e mal, Deus e o diabo, as misturas do nome de Edorim, feminino e masculino, sertão e cidade, erudito e popular e outras misturas linguísticas, oral, oralidade, escrito e escrita, e hibridismos de gêneros e formas literárias. Isso tudo é bastante misturado no Grande Sertão. Essas misturas do mundo são a estética do paradoxo. O paradoxo que é uma categoria importantíssima para nós, né, conhecermos e para nós nos identificarmos e para nós conhecermos também o sertão mundo. Por exemplo, o bem e o mal. Ele diz, né? Viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força, de um certo jeito, pode ser estar sendo se querendo o mal por principiar. Bem e mal, juntos. O início do diálogo, que é o monólogo interior, entre narrador-personagem e seu interlocutor, aponta a perplexidade da mistura e a reversibilidade, sobre a qual nós já falamos, entre bem e mal, nos causos contados com perplexidade por Riobaldo, que quer uma resposta para as misturas do mundo, que o ajudem a ler o mundo sertão, o sertão que é o mundo. Então, nós temos aqueles casos que são os filhos do Aleixo, né? Eu vou ler rapidinho. Que o que gasta, vai gastando o diabo de dentro da gente aos pouquinhos, é o razoável sofrer. E alegria de amor, compadre meu Quelemen diz. Família, deveras, é e não é. O senhor acha e não acha? Tudo é e não é. Quase todo mais grave, criminoso, feroz, sempre é muito bom marido, bom filho, bom pai, e é bom amigo de seus amigos. Sei desses, só que tem os depois, e Deus junto, de muitas nuvens. Mas, em verdade, filho também abranda. Olhe, um chamado Aleixo, residente à légua do Passo do Pubo, no da Areia, era o homem de maiores ruindades calmas que já se viu. Ruindades calmas.
Me agradou que perto da casa dele tinha um açudinho entre as palmeiras com traíras enormes que receberam fama. O Aleixo dava de comer a elas em horas justas. Elas se acostumaram a se assim das locas para papar. Semelhavam ser peixes ensinados, o que traz aqui para nós a pintura, né? A pintura da Igreja da Pampulha. Está aqui o quadro, né? Do Portinari. Né? Um dia, só por graça rústica, ele matou um velhinho que por lá passou, desvalido, rogando esmola. O senhor não duvide. Tem gente neste aborrecido mundo que matam só para ver alguém fazer careta. É, pois, em pós, o resto o senhor prove. Vem o pão, vem a mão, vem o são, vem o cão. Esse Aleixo era homem afamilhado, tinha filhos pequenos, aqueles eram o amor dele, todo, despropósito, de bem que não em nenhum ano estava passado de se matar o velhinho pobre, e os meninos do Aleixo aí adoeceram. Andaço de sarampão, se disse, mas complicado, eles nunca saravam. Quando então sararam. Mas os olhos deles vermelhavam altos num inflama de sapiranga rebelde. Isso seguinte, o que não sei é se foram todos de uma vez ou um logo, e logo outro e outro. Eles restaram cegos. Cegos, sem remissão de um favinho de luz dessa nossa. O senhor imagine, uma escadinha, 3 meninos e uma menina, todos cegados, sem remediável. O Aleixo não perdeu o juízo, mas mudou. Ah, demudou completo. Agora vive da banda de Deus, suando para ser bom e caridoso em todas as suas horas da noite e do dia. Parece até que ficou feliz que antes não era. Ele mesmo diz que foi um homem de sorte, porque Deus quis ter pena dele, transformar para lá o rumo de sua alma. Isso eu ouvi e me deu raiva. Razão das crianças, se sendo castigo, que culpa das ajas do Aleixo aqueles meninozinhos tinham? Pedro Pindó e seu filho Valtei. Ele conta esses casos, que vão ter uma importância estética enorme no gênero do romance, porque ele está amealhando narrativas curtas, causos, para, vamos dizer, como se fossem afluentes, para se jogar no caudal, que é o romance épico. Né? Então, essa narrativa oral está alimentando essa narrativa escrita, que será o romance. Mire e veja, se me digo, tem um sujeito, Pedro Pindó, vizinho daqui mais 6 léguas, homem de bem por tudo em tudo, ele e a mulher dele sempre sido os bons de bem. Eles têm um filho de uns 10 anos chamado Valtei, nome moderno, é o que o povo daqui agora preceia, o senhor sabe. Pois essezinho, desde que algum entendimento alumiou nele, mostrou o que é. Pedido madrasto, azedo queimador, gostoso de ruim de dentro do fundo das espécies de sua natureza. Em qual que judia ao devagar de todo bicho ou criaçãozinha pequena que pega. Uma vez encontrou uma crioula benta, bêbada, dormindo, arranjou um caco de garrafa, lanhou em 3 pontos a polpa da perna dela. O que esse menino babeja, vendo, é sangrar em galinha ou esfaquear porco. Eu gosto de matar. Uma ocasião, ele pequenino me disse, abriu em mim um susto, porque passarinho que se debruça, o voo já está pronto. Pois o senhor vigie. O pai, Pedro Pindó, modo de corrigir isso, e a mãe dão nele, botam o menino sem comer, amarram em árvores do terreiro, ele no elo, mesmo em junho frio, lavram o corpinho dele na peia e depois limpam a pele do sangue com cuia de salmoura. A gente sabe, espia, fica gasturado. O menino já rebaixou de magreza, os olhos entrando, carinha de ossos, encaveirada, e entisicou. O tempo todo tosse, tossura da que puxa secos peitos. Arre que agora visível, o Aleixo e a mulher se habituaram de nele bater, de pouquinho em pouquinho, foram criando nisso um prazer feio de diversão. Ah, mas acontece quando está chorando e penando, ele sofre igual que se fosse um menino bonzinho. Ave, vi de tudo neste mundo. E o caos da faquinha. Deus vem vindo, ninguém não vê. Ele faz na lei do mansinho. Assim é um milagre. E Deus ataca bonito, se divertindo, se economiza. Ah, pois um dia, num curtume,
A faquinha minha que eu tinha caiu dentro de um tanque. Só caldo de casca de curtir, barbatimão, angico, lacei. Amanhã eu tiro, falei comigo, porque era de noite, luz nenhuma eu não disputava. Ah, então, saiba, no outro dia cedo, a faca, o ferro dela estava sido ruído quase por metade por aquela aguinha escura toda quieta. Deixei para mais ver. Estala, espoleta, sabe o que foi? Pois nessa mesma da tarde aí, da faquinha só se achava o cabo. O cabo, por não ser de frio metal, mas de chifre de galheiro. Aí está Deus. Bem, o senhor ouviu, o que ouviu sabe, o que sabe me entende. Então, ele está mostrando que o bem e o mal estão misturados, como a mandioca brava, a mandioca mansa. O caso da Maria Mutema, que é antológico, não vou falar nele. A mistura entre Deus e o diabo. E outra coisa, o diabo é as brutas, mas Deus é traiçoeiro. Ou, o senhor sabe, Deus é definitivamente, o demo é o contrário dele. Ah, então, mas tem o outro, né? O figura. Eu vou falar também sobre esse trecho, eu quero mostrar para vocês o trabalho linguístico junto, né? Ah, então, mas tem o outro, o figura, o morcegão, o túnis, o cramulhão, o debo, o caroxo, o pé de pato, o mal encarado, aquele que não existe, que não existe, que não, é o que a minha alma soletra. E da existência desse me defendo, em pedras pontudas ajoelhado, beijando a barra do manto de Minha Senhora da Abadia. Ah, só ela me vale, mas vale para o mar sem fim. Sertão, se a santa puser em mim os olhos, como é que ele pode me ver? Digo isto ao Senhor e digo, paz, mas naquele tempo eu não sabia. Como é que podia saber? Foram esses monstros, o sobredito. Ele vem no maior e no menor. Se diz o grão tinhoso e o cão miúdo, né? Também aqui o paradoxo. Não é, mas finge de ser. E esse trabalho é sem escrúpulo nenhum, por causa que só tem um curto prazo. Então, escrúpulo é a pedrinha, né, que é uma pedra pequena. E, exatamente, o escrúpulo, ele vai mostrar exatamente um sacrifício cristão, que é se ajoelhar em pedras, fazendo o sacrifício. Aqui, em pedras pontudas ajoelhado e escrúpulo nenhum. Ele usa aqui, né, uma expressão, e aqui ele usa a etimologia da expressão. Depois a mistura no nome de Diadorim, né? Diadorim, que é a personagem feminina, masculina, feminina, o nome dela também está mostrando as misturas do mundo, né? Diadorim, composto de dia, duplo, diábolo, com sua acepção etimológica de duplo, em contraste com o nome da personagem, o nome do batismo, Maria Deodorina, onde Deo é Deus, e que significa Deus dada. Deodorina é dada a Deus, em alusão à virgindade preservada até a morte, como se lê né, na morte dela. Né? Então, eu não vou ler, mas vocês estão vendo aqui a mistura dos mundos, as misturas de Deus e o diabo no nome de Diadorim, e só para vocês perceberem a construção, né? Aqui eu tenho, depois da morte, esse trecho, estarreci. A dor não pode mais do que surpresa, que é um verso, né? 2 versos, de Dante, na Divina Comédia. É a mesma coisa, eu estou pulando, o feminino e o masculino, né? A história romanesca metaforiza essa mistura ao atualizar o mito da donzela guerreira, porque quem leu O Grande Sertão sabe que há uma paixão inicial por um menino que é conhecido no Rio, e há uma atração inicial, esse menino se torna um jagunço, Riobaldo se reencontra com esse jagunço num certo momento, e, siderado pelos olhos desse jagunço, ele se torna um jagunço também, né? Então, vai se ver que, afinal, né, nós temos ali esse jagunço, ele está travestido, né? Então, todo o esforço, toda a reserva, né? E a dificuldade mesmo, né? Porque passou Riobaldo em se preservar em relação a esse amor, a essa atração, foi uma
um gesto baldo, né? Porque, na verdade, ali eu tinha o mito, eu tinha a donzela guerreira, né? Servindo ao mito da donzela guerreira, né? Então, ele dirá, né? Eu repeli aquilo, visão arvoada, como é que eu estava separado dele por um fogueirão, por cerca de achas, por profundo valo, por largueza enorme de um rio em enchente. De que jeito eu podia amar um homem, meu de natureza igual, macho em suas roupas e suas armas, espalhado rústico em suas ações? Me franzi. Ele tinha a culpa, eu tinha a culpa. Né? E aqui também, eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante, eu estou fazendo esse levantamento, já tenho vários trechos, né? Como que essa identidade de Adorim, né, misturada na língua, na linguagem, ela está posta exatamente nas concordâncias nominais ambíguas durante o livro. Ele vai mostrando umas concordâncias nominais que misturam o masculino e o feminino. Ele já está adiantando-se, né, ao término do romance. Tanto é que, quando no meio do romance, ele diz assim, olha, eu já contei tudo ao senhor. Se o senhor quiser saber o final e pôr tento em tudo que já lhe contei, basta prestar atenção nas minhas palavras. Eu não desperdiço palavras. Macaco meu veste roupa. Então, as palavras que eles não desperdiçam estão aqui. Vejam. A primeira, né? Mesmo com a pouca idade que era minha, eles estão atravessando um rio, né? Juntos quando se encontram. Percebi que, de me ver tremido todo assim, o menino tirava aumento para a sua coragem. Mas eu aguentei o aque do olhar dele. Aqueles olhos, então, foram ficando bons, retomando o brilho. E o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele, no profundo, desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca, com os dedos dela, mão, mas dela, moça, delicados. De perto, senti a respiração dele, remissa e delicada. Também, a respiração e ela. Aí eu gostava dele. Não fosse um como eu, disse a Deus que esse ente eu abraçava e beijava, e etc. Depois, o que carece é a companheiragem de todos no simples, assim, irmãos. De Adorim e eu, a sombra da gente uma só formava. Amizade na lei dela. Dela amizade e dela mulher. Como a gente estava bem. Né? Então, nós temos muitas ambiguidades. E é muito interessante que, quando a gente compara a primeira versão com a terceira, que é a Príncipe, a última que ele reviu, é da terceira em diante, essas ambiguidades de concordância, elas foram caprichadas na terceira edição. Elas passam desapercebidas na primeira e depois elas acontecem na terceira. Então, ele reviu, né, trabalhando esse tipo de ambiguidade. Sertão e cidade, né? O tempo inteiro ele está misturando. Né? Eu só queria ter nascido em cidades, feito o senhor, para poder ser instruído e inteligente. E tudo conto como está dito. Tempo de jagunto tinha mesmo de acabar. Cidade acaba com sertão. Acaba? Aqui é Minas, lá já é a Bahia. Estive nessas vilas, velhas, altas cidades. Sertão é o sozinho. Compadre meu, Clemen, diz que eu sou muito do sertão. Sertão é dentro da gente. O erudito e popular, né? E outras misturas linguísticas. Então, eu tirei essa frase, que eu acho maravilhosa, para mostrar para vocês como ele trabalha linguisticamente as misturas. Né? Olhei. Aqueles esmerados, smarts olhos, botados verdes de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Em esmerados, né, que são caprichados, ele está enfatizando exatamente a etimologia. O que é esmerados? Esmerados é ex meros.
o que é tirado do mero, do comum, o que é caprichado, né? Esmerados. Então, ele tem que separar, tirar do comum, desmisturar. E ele vai dizer, muitas vezes, a gente vive mesmo é para desmisturar. E smarts, né? Todo mundo sabe, é um anglicismo, que hoje é muito conhecido por causa dos telefones, dos aparelhos, né? Smarts, que são sábios, sabidos, espertos, etc. E é interessante porque aqueles esmerados smarts, para além de trazerem esse trabalho etimológico, esse trabalho híbrido, né, da mistura das línguas, ele também traz no paradigma, né, da aliteração, e até de algumas assonâncias, a palavra esmeralda, que não tem nada a ver em termos etimológicos, mas esmerados smarts, quer dizer, como eles são tão verdes, o paradigma da língua traz para a sensibilidade, né, para o sentido do leitor, a questão da pedra verde. Né? Depois ele tem, né, um galicismo, se não porque era que já me vinha a ideia desejável, que Jolis havia de ser, era se meter num balaço no baixo da testa do Hermógenes. Né? Ou o senhor vai no soposo, que é uma mistura, né, tanto do inglês quanto do alemão, uma palavra que ele trabalhou com ela na correspondência que teve com os tradutores alemães, né? Esqueci o nome agora, mas daqui a pouco eu lembro. O senhor vai no soposo, de chuva a chuva, vê um córrego com má passagem, um rio em turvação. E ele tem essa passagem onde ele vai trabalhar as palavras e sua etimologia uma perto da outra. Agora eu velho, verro, verro. Eu velho, vejo. Quando cogito, quando relembro, conheço. Cogito e conheço, velho, verro. Ele faz essas brincadeiras demais para mostrar essas misturas, né? Também. Aquilo que o Igor falou, né? Ele mistura também oralidade escrita e oral e escrito, né? Então, ele está falando, ele está narrando, e ele vai dizer, o senhor já sabe, viver, etc. Né? Que é uma expressão da língua escrita. Né? E aí, ele também vai usar aqui, ó, aí é a oralidade, para dar um duplo sentido. Eu tinha vindo para ali, para o sertão do norte, como todos uma hora vêm. Eu tinha vindo quase sem mesmo notar que vinha, mas prezado. Prezado de preso. Ele foi preso. Mas prezado de afetado, do verbo prezar. Precisão, né, de agenciar um resto melhor para a minha vida. Então, ele joga com as palavras para causar ambiguidade. Depois, nós temos um momento, né, em que ele vai mostrar uma cena dramática, que é um diálogo entre Riobaldo e o Zé Bebelo. Eles estão discutindo sobre traição, sobre partidos, né? Partidos quase que políticos, né? E ele vai dizer, ele disse, Zé Bebelo, tenho amigo nenhum, e soldado não tem amigo. Eu disse, estou ouvindo. Ele disse, eu tenho a lei, só que escreve com maiúsculo, e soldado tem a lei com minúsculo. Só há possibilidade de descobrir essa diferença na escrita. E, no entanto, ele está usando na oralidade, tanto é que Riobaldo diz, então estão juntos. E aqui é muito interessante como que ele homenageia, né? A escrita, quando ele mostra, ele tenta mostrar a gestualidade do escritor na máquina, no caso, na máquina Remington dele, né? Ah, esses meus jagunços apracatados pebas formavam trincheira em chão e em tudo. Eles sabiam a guerra, por si feito já tivessem sabido na mãe e no pai. Só se aos urros se zurrava. Aí, como tomei chegada e peguei postura, valia ver como andar, gritei, chagas de Cristo. Os meus davam ainda outros gritos, a carabina em mãos, coisa mexedora. A gente disparava dentro dos quintais, avançávamos, e de trás das casas, e guardávamos o emboque da rua. Aí ele vai mostrar as mãos. Diz que lê, diz que escreve,
Tiro ali era máquina de escrever. Aos tantos juntos relando, 5 deles, 5 dedos, 5 mãos. A gente tinha de caber em buracos escavacados. A cabeça da gente aqui dá voltas, mesmo no esconderijo, como para se desviar. Mas não se tem medo a gasto. Eu dizia fré e botava a bililica na agulha. Né? Além disso, ainda tem os hibridismos, né? Que são a questão dos gêneros. O romance comporta vários gêneros. Né? Ele comporta misturado. Ele é do gênero épico, ele é uma narrativa. No entanto, ele tem uma forma dramática, porque ele começa com travessão, onde o narrador fala de viva voz para alguém que não aparece. A esse travessão, não há nenhum que o responda e que mostre troca de turnos. Então, você tem um monólogo interior, despistado num diálogo, né, virtual, e que caracterizaria o gênero dramático. E o lírico, né? Há muitas formas líricas dentro do romance, né? A balada de Ciruís, há versos, há cantigas, há coplas, sem contar também extensos parágrafos com muito ritmo, com rimas, com aliterações, com assonâncias, que caracterizam a questão do verso mesmo. E muitas formas narrativas, né? Eu tenho a história romanesca, que, afinal, é a história do amor de Riobaldo e de Adorim, e as aventuras no mundo jagunço. Eu tenho muitos mitos ali encandecendo a narrativa, né? A gente já falou os mitos, o mito da donzela guerreira, temos outros mitos de origem, né? O mito edípico, nós temos vários mitos que ali também encandecem a narrativa. Contos e causos, como que nós vimos, criando, assim, um acervo enorme de narrativas orais que vão alimentando o fluxo do romance, né? Temos a mistura de poesia e prosa, e temos muitos gêneros narrativos. Nós temos listagem de tipo cardápio de comidas, nós temos bilhetes, nós temos carta, nós temos o discurso jurídico, que é o julgamento de Zé Bebelo. Então, eu tenho, assim, um manancial enorme de gêneros que compõem o hibridismo também nos gêneros, né? Bom, quanto tempo que tem, Fernanda? 3 minutos. Bom, então tá bom. Então, assim, o que eu quero mostrar é exatamente que esse método, né, rosiano, para ler-se a si mesmo, né? No caso, o narrador ler-se a si mesmo, e ler o mundo, construir-se como sujeito, porque ele nasce como um rio baldo, um rio que corre baldo, um rio vão, né? Bastardo, perde a mãe, procura ansiosamente uma função paterna que o faça identificar-se com ela, tem aquela ligação bem simbiótica com a mãe até os 14 anos, quando ele conhece o menino, né? E ele, então, vai se construindo identitariamente, né, nessa escrita de romance que esse interlocutor escreve e parece que nos entrega o romance pronto, ele vai se construindo exatamente através da interlocução, né? E nessa interlocução, ele vai o tempo inteiro pôr em questão as misturas do mundo, o paradoxo, a contradição, as possibilidades que a gente tem, né, da factualidade e contrafactualidade, possibilidades que a gente tem de refletir, né, sobre si mesmo e sobre o mundo. Então, eu concluo dizendo exatamente isso, que revisitadas as misturas e esses hibridismos que a gente viu, né, em 8 categorias do mundo rosiano, e que estão estetizadas nas formas de sua linguagem e literatura, pôde-se perceber que o método de Guimarães Rosa versa sobre o dialogismo, a interação verbal, características da própria polifonia, que na teoria bakhtiniana do romance é condição do gênero romance, né? Então, nós temos isso instalado ali dentro. E nós somos também aquele tu. Então, nós entramos como personagens leitoras, né? A intersubjetividade que se estabelece entre os sujeitos, né? O narrador e o narratário, o locutor e o interlocutor, o falante e o ouvinte, o autor e o leitor,
que se fazem em movimento sempre reversível, do eu ao tu, de si ao outro e vice-versa, traz como efeito de sentido a dúvida, a incerteza, a não certeza, responsáveis pela reflexão, pela crítica, pelo respeito à palavra do outro, no coro das vozes. É um exercício, assim, de democracia, escutar as diversas vozes, ter dúvidas sobre a minha própria voz, considerar a voz do outro, que, aliás, é uma encenação da literatura, né? A literatura é uma arena de vozes que devem ser respeitadas, que precisam ser respeitadas, e, além de tudo, a literatura é o exercício da incerteza, que é a única certeza que nós temos na nossa condição humana, né? A única certeza que nós temos é viver a incerteza. E a literatura, né, com a sua incerteza de sentidos, ela é um exercício dessa incerteza. Então, assim, se construiria o conhecimento do sujeito e do mundo. E, de certa forma, aí estariam Descartes e Rosa, pois se penso, logo existo, também intuo, sinto, sou afetado, logo conheço. No entanto, é preciso avançar na história do pensamento filosófico e refletir sobre outra máxima do conhecimento que põe em questão o narcisismo do sujeito, cujo pensamento regularia até mesmo a existência. O outro é condição do ser tão sujeito, quanto ser tão mundo, sentido, experienciado e afetado. É nessa travessia, nessa encruzilhada, nesse redemoinho, que é um rio correndo baldo, busca achar identidades, identificações, achar sua verdade, afetado sempre pelo outro. Aqui eu coloco uma coisa em homenagem ao que o Antônio Damasio diz: os sentimentos foram e são o princípio de uma aventura chamada consciência. Então, é um livro dos afetos, né? Há um momento em que ele diz, eu quero depois mostrar aqui, se eu conseguir, lá no chat, ou então colocar aqui mais uma tela, que é os afetos, ponto, né? Tem uma frase nominal no livro que chama muita atenção na gente, que é os afetos. A bibliografia é Arrigucci Júnior, O Mundo Misturado, Bakhtin, Questões de Literatura e de Estética, Bakhtin, A Interação Verbal, Benveniste, Problemas de Linguística Geral, Damasio Antônio, Sentir e Saber, Descartes, Vida e Obra, e Rosa Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Márcia. Eu preciso dizer que eu sou péssima para mediar, porque eu fico prestando atenção e perdi. Quando você perguntou o tempo, eu assustei, eu falei, meu Deus, só faltam 3 minutos. Eu queria dizer, eu não sei se é a sensação de todo mundo, se é a mesma que eu tenho, assim, porque já tem muito tempo que eu li O Grande Sertão, e me deu uma vontade enorme de reler, e tomando, assim, a partir de tudo que você falou com a gente, sabe, eu falei assim, gente, eu não percebi, tem muito tempo que eu li, assim, eu não percebi isso, assim, agora relendo, eu acho que já vai ser uma outra construção, já vai ser um outro sertão que eu terei em mente daqui para frente, sabe, assim, algumas nuances que a gente acaba, não sei, se perdendo, eu acho que, e aí vendo alguns trechos, né, você relendo alguns trechos, assim, nossa, deu muita vontade de reler, e eu espero que quem ainda não conhece, nunca leu a obra, tenha tido vontade de ler Guimarães, né, de começar aí pelo Grande Sertão. Bom, estamos abertos aí para questões, para perguntas. Quem quiser pode abrir o microfone, abrir a câmera, fiquem à vontade para comentários, perguntas. A Ana Luísa está dizendo aqui que a paixão que a Márcia carrega por Grande Sertão realmente faz com que a gente se encante por Rosa também. Não, cada vez mais, eu acho. Eu quero comentar que eu estou aqui maravilhada, e vendo a professora Márcia destacando esses pontos no livro, né, eu acho que eu preciso comentar que existem pessoas de duas maneiras no mundo: as pessoas que utilizam os livros, riscam, marcam, dobram as páginas, e as pessoas que têm um sentimento que o livro não pode ser tocado e que você não quer estragar, de certa maneira, aquela preciosidade.
eu sou desse segundo tipo, então o que eu fiz foi comprar 2 exemplares de Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, especificamente, e aí eu tenho um intacto na minha prateleira e tenho outro que eu risco, que eu marco, que eu coloco os post-its com cola, que aí meu coração não dói tanto de estar riscando as palavras, né? Mas eu acho que esse trabalho que a professora Márcia fez de destacar essas partes e mostrar para a gente isso é um trabalho que a obra do Guimarães Rosa exige, né? E ela faz de uma maneira tão brilhante e partilha, Fernanda, esse sentimento de voltar e reler e marcando coisas que com certeza eu também não percebi nas leituras anteriores, né? E eu queria agradecer muito e quero começar fazendo uma pergunta para a professora Márcia. Fernando e eu estamos em um contexto de atuação fora do país, né? Estamos aí trabalhando com a língua em países que não partilham o português como língua materna, na maior parte dos casos, como é a Argentina e o Peru. E o público que nós temos aqui hoje são estudantes das faculdades de literatura, mas também pessoas que trabalham nessa área de ensino de língua portuguesa. E sabendo dessa grandiosidade de todas essas nuances das obras, né, do Guimarães Rosa, e que como algumas coisas que a gente percebe nesse discurso dele, nesses escritos dele, nós conseguimos reconhecer e atribuir significados distintos por ouvir as palavras e que se assemelham a outras, né, que nós conhecemos, eu pergunto para você, pensando em uma dinâmica de sala de aula, né, de ensino de português, para pessoas que não têm o português como primeira língua, uma sala de aula de PLE, que sugestões você daria para professores que querem, de alguma maneira, inserir o Guimarães Rosa nas suas aulas de PLE para os seus alunos? Como que você acha que seria uma aproximação possível para que a gente não consiga perder toda essa riqueza da obra de Guimarães Rosa nas aulas de PLE? Rafaela, ótima pergunta, sim, porque trocando impressões com vocês, né? Então, sempre me pergunto, como é que a gente começa? Porque mesmo para o falante do português brasileiro, as coisas são complicadas um pouco, sim, né? O grande crítico literário, que foi citado aqui pelo menos 3 vezes, 2 por mim e outra pelo Igor, não, pela Pia. Na verdade, foi por quem? Foi a Pia. Pela Pia. Foi pela Pia, que falou do Ángel Rama, né? E falou do Cândido. Ele mesmo diz, né, que a travessia que ele dizia, das primeiras páginas, que eu coloco lá até o início da história romanesca, que é a história do encontro, né, do menino, do Riobaldo com o menino, que será Reinaldo, que será de Adorim, até ali o mundo é muito misturado mesmo. A maioria desses trechos que nós lemos é desse momento das muitas misturas. Ele está falando das misturas do mundo, né? E depois está muito muito associativa, né? Ele é afetado por um fato que ele conta. Esse fato traz associado um outro e ele vai fazendo a tessitura de uma maneira muito associativa e antecipa muita coisa e não tem ordem cronológica até esse início. E eu acho que a grande receita, né, se é que há receita, mas acho que funciona, e a gente teve um projetinho aqui chamado Guimarães Rosa, um autor para qualquer leitor, exatamente temos até uma pessoa que está aqui na plateia, a Dênia, outras meninas que fizeram essa experiência com ensino fundamental e ensino médio, né? E foi possível. Então, ler alto, ler com e ler alto é extremamente importante, porque nós não podemos esquecer que ele dava uma importância enorme
à dicção, ao tom. Nesse sentido, essa audição, né? Esse ouvir a linguagem, ouvir o falar, ouvir a fala, que muitas vezes você não tem definitivamente ali um sentido processado pelo somatório dos significados que estão ali linearizados no sistema linguístico ali, significantes, né? Você tem exatamente aquilo que o Robert Schwartz, né, que é a sintaxe pontilhista. Você tem pontos de abotoamento do sentido, que a gente chamaria, né, analogicamente, de point de capton, mas nada a ver, só como analogia. Quer dizer, você tem o abotoado dos sentidos em certas unidades, onde a dicção, o ritmo, a pontuação vai levando para você, assim, será que eu entendi? A gente se pergunta. Entendeu? Prossiga. Jamais parar para ficar procurando palavras no léxico do Guimarães Rosa, a não ser lá num outro estágio, ou ficar interrompendo o fluxo, né? Porque esse também é uma estética do Grande Sertão. Atravessar o Grande Sertão é preciso de ir por conta das pequenas veredas. Eu tenho que achar veredas para atravessá-lo, né? Então, essa leitura né, e essa leitura oralizada são muito importantes. Hoje, Rafaela, nós temos muito material que nos ajuda, né? Nós temos um CD com os 10 episódios que são narrados pelo Cândido, pelo José Mindlin, pelo Davi Arrigucci, e que a gente coloca o livro na tela e, ao mesmo tempo, a gente escuta a narrativa. Isso são... o ouvido da gente vai se habituando, né, a esse exercício. Eu acho esse uma boa, aspas, receita. Pelo menos é o que eu tenho feito e tentado, e parece, aqui tem muita gente, parece que as pessoas embarcam nessa canoa comigo e atravessam o de Janeiro e o São Francisco. Né? Eu acho obrigada. que a gente tem atravessado. Muito obrigada. Teve uma pesquisadora da UFMG, agora eu não vou, com certeza não vou me lembrar do nome completo dela, mas um documentário em que a senhora, inclusive, faz parte, um documentário que agora também não vou me lembrar o nome, depois são muitas informações, enfim. Mas ela comenta sobre isso, né? Ela fala que que o Guimarães a gente precisa ler em voz alta, diz que o Tom, aí ela cita o Tom Jobim, diz que o Tom Jobim... É a Aloysio Starling. Isso, exatamente. É uma grande estudiosa do Guimarães Rosa, uma pessoa da ciência política, uma extraordinária pessoa e pesquisadora. É a professora Aloysio Starling. Exatamente. E aí ela fala que ele comentava, né, que ele escutava música quando ele lia Guimarães, quando ele lia o Grande Sertão. Então, em algumas partes, né? Então, quando tem ali os confrontos, como vai mais rápido, né? Quando em algumas partes em que ele é mais lento, parece mesmo o carro de boi, né? Sim. Quando vai. Então, assim, de como escuta música. Ele vai musicando a cena, né? Musicalizando, não sei como a gente fala. Então, eu tenho um momento lindo lá, que na Guararavaca do Goicuí, que é o meu episódio preferido no meio do livro, em que Diadorim, em que Riobaldo está muito tocado pelo sentimento, ele vai assumir ali naquele momento que ele gostava de Diadorim, de amor mesmo, amor, mal encoberto de amizade, e ele está num drama enorme de consciência. Então, ele pega um cavalo e sai, né, a esmo também, baldamente, para poder pensar. E aí ele vai andando, e eu acho lindo esse momento quando ele fala assim, é boi e boi, é boi e campo. Você vê exatamente a andada, é boi e boi, é boi e campo. Ele vai incumpridando o ritmo frasal para mostrar a andadura, né? Então, os ritmos, eles mudam, eles também são uma das misturas. Os ritmos são muito misturados. E ele tenta exatamente captar, né,
esse ritmo da natureza, o ritmo do mundo, o ritmo da batalha, o ritmo do coração que eu estou falando, também do coração órgão, mas do coração afeto, ele tenta captar isso, ele tenta fazer da linguagem a maior possibilidade possível de atingir, né, aquilo que ele pretende, ou aquilo que ele quer passar, o conhecimento de si e do mundo, né? É isso. Não sei se te respondi também, Fernanda, ou te ajudei, ou, enfim. Não, sim. Você não vai dizer que não, né? Que eu não ajudei, isso é uma pergunta retórica. Não, assim, só vai aumentando a vontade de reler, sabe? Só vai eu acho assim, quando vocês falaram do leitorado, eu fiquei muito feliz de pensar assim, será que eles vão ler? Porque essas rodas de leitura conjunta, elas fazem um efeito extraordinário. Então, eu vou te contar uma coisa, você vai ficar muito feliz. A gente fez o formulário de inscrições e a gente sempre deixa um espaço ali para comentários e sugestões, ou para o próximo alguma pergunta já, né, para adiantar. E aí, nós temos aqui um grande público argentino, porque aqui nós temos os professorados em português. Então, são professores que já dão aula no ensino superior, no ensino básico, alguns alunos desses professorados, e muitos deles escreveram nessa caixinha de comentários que se interessavam muito pelo seminário, porque já tinham lido a obra, se encantaram com a obra e queriam conhecer um pouco mais. Queriam conhecer sobre o Grande Sertão, sobre o Guimarães. Então, assim, na verdade, a gente, com o seminário, acho que a gente só está comprovando assim, o interesse. Eu acho que o despertar de poucas pessoas, assim, na verdade, todo mundo já tem um interesse, já tem alguma bagagem relacionada aí à obra do Guimarães, que me deixou muito feliz quando eu li. E eu quero depois até ter um tempo para responder todos esses comentários com calma. Mas eu acho que a vontade é essa, o sentimento é esse mesmo, sabe? O de reler e em voz alta, assim. Como a gente temos muito, né? Nós temos assim curtas-metragens, temos muitas músicas agora, temos a própria, o HD, né? HQ, né? História em quadrinho, temos esses episódios, então a gente tem muita, né? Muito adjutório, né? Nós temos, por exemplo, a Maria Bethânia, né? Com performance narrando, né? O final do romance, a batalha do Paredão, essas coisas ajudam muito, né? A recepção do Guimarães Rosa é hoje, assim, extremamente maior, mais funda do que foi, né? Certamente. Né? E é isso, o Milton. O Milton quer perguntar. Pode falar. Na verdade, estão me escutando legal? Muito. Na verdade, eu quero dizer uma palavra para a Márcia. Embevecido, agradeço. Porque desde que a conheci, e principalmente quando ela me permite, me ensina a navegar nas águas rosianas, eu aprendo a cada momento e como aprendo. Tá? E tenho o privilégio de ser amigo e irmã, de ter lecionado com ela. Tá bom, deixando esses elogios todos de lado, Márcia, e esse agradecimento... Agora toma pau. Tá. Não, eu quero pergunta, me espreme. Fazer uma declaração, quer dizer, como que eu aprendo com você e ver se você aceita uma sugestão. Quer dizer, finalmente, você me fez repensar e dar conteúdo com essa sua fala hoje, não é? A afirmação do Guimarães Rosa lá para o Kuntz, não é? E não apenas isso, mas tudo, a vida, a morte, tudo é, no fundo, paradoxo. Os paradoxos existem para que ainda se possa exprimir algo para o qual não existem palavras. Exatamente. Acho que um paradoxo bem formulado é mais importante que toda matemática, pois ela própria é um paradoxo. Porque cada fórmula que o homem pode empregar é um paradoxo. Então, Márcia, me deu um sentido enorme aqui, e eu quero exatamente
ver se você concorda comigo numa coisa. Primeiramente, o seu... você fala, por exemplo, e ilustra uma tese, um tratado nessa fala de 40 minutos, não é? E você coloca, existem paradoxo, contradição, contraposição, etc. E faz a magnífica relação entre Rosa e Descartes, não é? Eu queria apontar uma coisa que eu sempre te falo, que é o seguinte: como que fica escondido, você é capaz de colocar complementariedade, tirar o paradoxo entre o contar, o narrar e o explicar, o argumentar. Você conta história e faz a teoria da primeira qualidade, a mais atual, e eu estou me referindo, você colocou na bibliografia o Sentir e Saber, do Damasio. Eu estou me referindo exatamente àquilo que está pintando de mais moderno, finalmente, que é reler Descartes na complementariedade entre a res cogitans e a res extensa, entre alma, no dizer dele, consciência, mente e corpo, carne, na interação com o ambiente. Isso aí como algo de constitutivo. Então, nessa perspectiva, eu fiquei aqui embevecido, claro, igual falou a Fernanda, né, dando uma outra chave, além de toda que você me dá, de leitura do Rosa, mas de ler a lá, né, Goethe e Descartes, etc., na pauta, uma coisa que está na sua fala, mas que não fica tão explícito, mas que eu acho que poderia ficar mais explícito ainda. Uhum. Paradoxo, como diz existe para explicar e que misturar é complementar. Eu queria dizer o seguinte: você fala de ambiguidades, contraposição, eu acho que a base, a chave disso é a complementariedade, ou seja, a vida ela é estar, estado, e ser, processo. Nós conversamos disso, não é? Então, Sim. a vida é um processo que se dá para manter o estado, manter vivo. A hora que para, você falou do coração, né? A hora que para o coração no eletrocardiograma, que passa a linha reta, morte. A vida é uma contraposição complementar entre falar e silenciar, entre o ritmo, bater, e a pausa do coração, não é assim? A vida em toda a dimensão, masculino, feminino, que você colocou aqui. Então, eu leio exatamente nessa pauta da complementariedade. E, para não falar muito, eu quero dizer uma coisa que você me falou lá, sei lá, 10 anos atrás, e que me mergulhou no Rosa de uma maneira diferente, que é exatamente a sua tese de que no mini enunciado está a macroenunciação. Você faz perfeitamente buscar a maior cena numa palavra, numa metáfora, né? Numa, sei lá, uma contraposição sonora de duas palavras, vendo o cenário, a encenação, que é exatamente o fluxo da consciência, né? A teoria mais do Damasio é que a consciência e a mente é feita de integração de cena no ritmo, né? Então, nessa perspectiva, eu vi na sua leitura, e paro aqui, o tempo todo é algo que está um pouco escondido, que paradoxo é muito mais do que contraposição, também. Complementariedade. Mas complementariedade. A vida é complementar, não é? Masculino, feminino, só existe X e Y, lá desde... né? Ou, no Damasio, o sentir e saber é exatamente, desde o primórdio da vida, né? A catálise entre o dentro e o fora, complementarmente, o aqui e lá, não é? O pequeno e o grande, o micro, o máximo. Então, Márcia, eu te agradeço, e eu queria só deixar público aqui que você consegue, a cada momento, em cada sua fala, me deixar assim, estar e ser, né? E
nós pensamos sobre isso, né? Depois você conta o pessoal. Foi. Exatamente, a cada momento é um momento que ele é completo e único, ele é único e completo. Então, muito obrigado por ter me convidado, porque não sabia da coisa. Obrigado por vocês aí, Fernanda, Rafaela, né, Renata, todo o pessoal, só peguei a linha de cima aqui, os outros, por me permitir o deleite desse momento, que é mais do que o aqui e agora, é também o lá, outrora e futuro. Márcia, muito obrigado. Ô, Milton, eu que agradeço, porque você, eu disse, né, sempre foi lá na PUC, onde fomos colegas e somos amigos, sempre. Eu falo sempre que o Milton é o grilo falante, né? Aquele grilo falante da história. Ele está sempre, ó, mais. E é exatamente isso. Eu ainda não tenho muita clareza desses estudos outros, né, do livro que você me deu. Eu estou tentando ir. Está sendo difícil, mas eu quero avançar. Mas é isso mesmo, quando você fala da complementaridade, a gente fica no paradoxo muito categorizado, sim. Mas veja, o próprio enunciado, tudo é. E não é. E não é, tudo é. Contrário, não é. Mas e é a complementaridade. Exatamente, é. É a complementaridade. Então, se você vai no pequenininho, aquilo que você gosta, né, que a gente faça. A gente vai no pequenininho e ele, eu sei que você está falando assim, que a gente pega uma cena, um microenunciado, e há uma maxi-enunciação, porque há uma superposição e uma simultaneidade de apreensão de cenas. Então, eu acho que você está se referindo aos smarts, esmerados smarts, né? Você tem ali uma cena esmeráldica, né, que vem junto, se superpondo ao caprichado, ao sabido, ao tirado do comum. Então, por quê? E aí eu volto àquilo que você falou primeiro, que eu queria muito complementar, ou o que eu disse para a Rafaela, ou o que eu disse para a Fernanda, não sei mais para quem, e que é uma troca de possibilidades, né? Que alguém disse, então, você vai ler alto, você vai perceber o ritmo, você vai introjetar a cena que está sendo ali referenciada. Por quê? Porque, na verdade, o Rosa tem certeza de que tudo é indizível. Eu apenas tateio a possibilidade de dizer. Né? Então, eu, na verdade, vou me eu pego o máximo que eu posso para dizer, mas sei que ainda fica o mundo sem ser dito. O silêncio diz, né, Márcia? É, o silêncio. Né? Então, eu acho que ele tem isso fica maravilhosamente bem posto no conto, né, Meu Tio Iauaretê, que é um trabalho da Rita, que é uma nossa amiga hoje, né, doutora pela PUC também em literatura, e é isso. Mas também quero dizer que estou esperando aprender com a Dênia, que está fuçando essas coisas, né, Dênia, que são da ciência cognitiva de agora e que nos ajudam a avançar mais e mais no modo de criar, né, do Guimarães Rosa, né, na literatura criativa, no modo mesmo de criar desse que é mesmo, né, como disse a Fernanda, não, como disse a Pia. Pia. Como disse a Pia, né, de fato, um texto fundador, um texto de fundação da literatura latino-americana, junto com outros, com Borges, né, com vários outros, com Garcia Marques, etc., etc. É isso. Agora, nós precisamos muito, nesse lugar que nós estamos, da América Latina, precisamos muito nos agarrar a essas produções, a essas leituras, porque ali nós estamos também, né, perscrutando a nossa identidade, uma identidade que tem muito a falar para o mundo, muito, muito. Márcia, deixa eu estender o agradecimento e a prova de admiração de você também para os seus alunos. Já tenho aprendido muito com a Dênia, ela tem me proporcionado, às vezes, mostrar coisas que vocês discutem,
Então, e você não sabe disso, mas eu também aprendo nas suas margens dos alunos, tá? Não, somos todos aprendizes, estamos todos aqui aprendendo juntos, é isso, não tem essa hierarquia. Estamos aqui no momento de aprendizagem e no momento mesmo político, do ponto de vista de estarmos investindo na nossa identidade latino-americana pela literatura. É isso. Tem lugar, só mais um enunciado, Márcia. Aquela coisa que você falava de ensaio de aula, há de se ler em voz alta, eu leio na complementariedade do seguinte: a gente lendo em voz baixa, a gente focaliza o conceito, né? Em voz alta, a gente dá corpo ao conceito. Corpo, a exatamente. A gente fornece o nosso corpo para o que está sendo dito, né? E o corpo foi muito abandonado da leitura, foi muito abandonado das nossas leituras, não só do ato de ler, como do ato também de processar sentidos, né? Então, e ele precisa de voltar a ser iluminado, né? Da matéria, exato. Nossa, agradeço demais, professor Milton, pelas palavras, pelos comentários. É uma honra tê-lo aqui. Nós é que agradecemos a sua presença no nosso seminário. Obrigada, professora Márcia, por ter estendido o convite aí. Eu acho que a Rafa comentou que nós duas fomos filhas da PUC. Somos filhas da PUC, né? E o professor Milton, primeiro período, era Bebelândia, né? Você gostava de pegar a Bebelândia. Exatamente. Todo mundo muito cru, mas assim, nossa, aprendizado para a vida inteira. Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Eu queria fazer um convite para a Dênia, depois, se possível, ela participar de algum evento com a gente e compartilhar tudo aí o que a professora Márcia comentou. Vai ser um prazer, Isso. Um prazer enorme. Um convitar, vocês vão ficar, ela vai ficar feliz, eu tenho certeza, porque entusiasmada com as descobertas, traz essa orientação do Milton, que é, como eu disse para vocês, o grilo falante, está complementando a gente. Mas eu quero dizer também que o Milton, eu não convidei o Milton, não, porque eu tenho vergonha de ficar o Milton escutando sempre descei-me, o mesmo, descei-me. Mas falei que estava muito ocupada, não podia entrar numa frente de WhatsApp que nós estávamos fazendo, porque eu tinha hoje que acabar de preparar. Aí ele manda o link desse negócio. Não ia perder nunca, né, mano? Obrigado. Foi assim. Ganhei, como é que é? Ganhei meu dia. Não perdi. Pois é, a Dênia já aceitou o convite, depois nós vamos conversar. Eu acredito que com os professores aqui, os alunos peruanos da Rafa, eu acho que nós vamos ter muito o que trocar, muitas informações aí para trocar, muitas experiências, vai ser um prazer enorme. Ela acabou de publicar um texto lindo na pauta da cognição, tá? Depois você... Não, nós vamos entrar em contato. Eu vou pegar o contato dela com a professora daqui a pouquinho e a gente já vai escrever para ela, né, Rafa? Eu acho que eu enviei o link para a Dênia, faltando alguns minutinhos hoje, já tenho o e-mail, e convido aí, se o trabalho estiver disponível, para poder compor a nossa biblioteca, né? Porque nós já temos vários trabalhos de vários professores que tratam da obra do Guimarães Rosa. Eu pedi para a Dênia, falei com a Dênia assim, Dênia, me ajuda a divulgar entre orientandos, né? Que ela é orientanda e eu muito apertada de serviço, gente, muito. Então, eu falei assim, mas eu preciso conversar com você, porque eu queria conversar com ela, porque o Milton, a gente tem que ir aos pouquinhos, né? A gente vai assim, pé ante pé com a Dênia, né, Dênia? Depois a gente chega lá no Milton, porque no Milton a cabeça da gente ferra. Oh, meu Deus. Então, realmente, mas eu não tive tempo de conversar com a Dênia, mas estou achando o máximo a gente prolongar essa questão da cognição, né? Ela está fera nisso. Da linguística cognitiva, da própria cognição, no Guimarães Rosa. Acho que é um negócio bem legal. Não, bacana. O convite será feito. Eu só queria lembrar que amanhã a gente tem o segundo encontro com o professor Ronieri Menezes também, acho que ele dispensa apresentações, já vai ser a segunda vez que ele vai realizar um trabalho aqui com a gente. Ele vai falar sobre festas populares em corpo de baile, Guimarães Rosa, leitor de Mário de Andrade. Amanhã, às 8 horas, de Buenos Aires e Brasília, às 18 horas em Lima.
Quem não se inscreveu ou ainda quer participar, entre em contato com a gente pelos e-mails. Eu acabei de colocar aí todos os contatos, tanto do leitorado da UBA quanto da São Marcos. E, enfim, realmente a gente não tem mais tempo, é uma pena. Eu acho que a gente podia continuar esse evento num outro momento e ter mais aí, não sei, umas 2, 3 horas com a professora Márcia, o professor Milton também convidado. Eu queria agradecer muito, nossa, eu estou assim com o coração cheio de alegria, emocionada, de verdade, eu acredito que a Rafa também, muito feliz com todos os nossos convidados. Aos poucos eles foram elogiando a fala e falando de onde eles estavam, né, nos assistindo. Eu não vou falar isso agora, porque senão eu vou me esquecer de alguém, de alguma universidade, de alguma província, mas eu quero agradecer muito a todos os inscritos, aos que ajudaram a gente a divulgar o evento. Ele é muito importante para a gente, justamente o que todos já falaram aqui, né? Essa divulgação da cultura latino-americana. Com certeza, muita gente que lê Guimarães, argentinos, peruanos, acabam se vendo ali, se reencontrando ali, como nós mineiros, como cariocas, como paulistas, como, né? Eu acho que todo mundo, o sertão é enorme e acho que todo mundo cabe dentro dele, né? Então a gente acaba se encontrando ali. Então eu quero agradecer muito aos nossos convidados e hoje um agradecimento especial à professora Márcia. Foi assim uma honra tê-la com a gente abrindo o evento. Eu só queria agradecer mesmo, eu nem tenho mais palavras, eu vou deixar para a senhora fechar aqui, se a Rafa quiser também falar alguma coisa. Só confirmar que, de fato, eu estou emocionada, né? Assim, não só como mineira, né, por estar falando de Guimarães Rosa, por estar hoje ocupando esse papel como leitora Guimarães Rosa, mas por ver professores tão importantes na minha formação, como você diz, né? Eu também fiz parte da Bebelândia lá no início, e eu acho que todo esse processo, né, que nós tivemos, esse contato que nós tivemos com vocês na PUC, está refletido hoje na nossa atuação, no nosso amor pelo que a gente faz. Então, é só deixar esse agradecimento e agradecer também a todas as pessoas que estão aqui presentes e convidá-los, porque hoje nós tivemos uma estreia assim, das mais impactantes e maravilhosas, e eu tenho certeza que os próximos encontros serão tão interessantes e tão assim, apaixonados como o encontro de hoje. Eu que agradeço, gente. Eu acho que você falou, Rafa, uma palavra que é isso, né? Que é paixão mesmo. Eu acho que a gente, às vezes, tem vergonha, acha que tem que se desapaixonar do objeto de estudo, tem que dar uma distância. Eu, pelo menos, só acredito que o objeto de estudo ele é absolutamente afetado por nós e nos afeta o tempo inteiro, né? Então, é sempre bom falar. Então, assim, às vezes, não a gente começa meio cabreira, dando aquela exposição formal, e o legal é estabelecer essa conversa aqui, que ela, sim, ela traz muitos frutos, né, para nós. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, e quero estar sempre que possa, nesse continuar aqui, ver Cláudia, ver Ronieri, ver outras pessoas, só que vocês têm, o nosso horário, né, de professor é uma coisa mais complicada, nem sempre a gente vai poder estar, mas eu farei questão de assistir as gravações. Elas, sim, com quanto tempo? Nós estamos organizando o arquivo ainda, como nós fizemos pelo Zoom, nós vamos deixar disponível aí e enviar os links para todas as pessoas que participaram, e isso vai ficar em nuvem. Então, quem quiser acessar depois, se vocês quiserem, inclusive, mandar o link para pessoas que não puderam estar aqui hoje, vai ficar disponível para isso. Tá bom? Vai ficar disponível em vários canais, mesmo se o leitorado, né, se mudar o leitor ou desativar o canal do leitorado, a gente tem o canal da cátedra também. Depois eu vou enviar isso tudo para todos os nossos convidados, né, nossos palestrantes, e para os inscritos também. Então, vai ficar... Vocês vão receber um link com tudo organizadinho por encontro, e são vários locais. Nós colocamos aqui no chat os links para as nossas redes dos leitorados, mas também tem o site da cátedra, então nós vamos distribuir por aí para que isso não se perca. Com toda certeza. Obrigada.
Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, um abraço, gente. Outro abraço. Muito obrigada a todos, viu? Por estarem comigo aqui, fazer companhia e estarmos juntos. Tá? Obrigada. Obrigada. Então, eu vou encerrar a nossa gravação agora.